Em Gênesis, que é o livro da criação, fala que Deus criou o mundo em 6 dias. E no sétimo ele descansou. Mas ele é Deus, né? A gente sabe que Deus não precisa descansar. E por que ele descansou? E de certa forma a gente vê esse comportamento se repetindo no Novo Testamento, quando a gente fala de Jesus. Estava tendo uma tempestade, junto com os discípulos, eles no barco, e os discípulos desesperados, com medo por conta da tempestade, achando que o barco ia virar, e Jesus estava dormindo. E se a gente parar para observar a criação de perto, e lembrando que a gente também é criação de Deus, e eu paro para observar a minha cachorrinha, e ela confia totalmente em mim e se sente segura comigo e com meu pai, que somos os donos dela. Ao ponto de que na rua, que é uma rua barulhenta que eu moro, pode estar acabando o mundo lá fora, e mesmo assim, quando ela tá aqui dentro de casa, ela tá com a gente, ela se sente segura ao ponto de dormir na posição que deixa ela mais exposta possível, que é de barriga para cima. Ou seja, ela tá se sentindo totalmente confiante, segura e em paz para estar nessa posição. E por que a gente também é criatura de Deus, não temos essa plena confiança no Senhor? Por que a gente não consegue descansar a esse ponto de dormir com a barriga para cima? De sentir tão confiante assim em Deus e tão em paz? A palavra de Deus fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas por que muitas vezes a gente ainda se encontra tão ansioso? Essa é a questão. A gente tá tão ansioso que a gente esquece quem é o nosso Criador, quem é o nosso Pai e que Ele é Deus. Deus, o nosso Pai é Deus. E por muitas vezes a gente esquece isso por conta da ansiedade, porque a gente tá olhando para a tempestade, a gente tá olhando para os problemas, para as contas, para os boletos, e a gente esquece de olhar para Deus. Hoje eu tô aqui para te dizer que sim, Deus vai abrir as portas para você, Deus vai abrir as janelas do céu para você, Deus vai criar um caminho para você, Ele vai te prosperar, Ele vai te suprir em tudo, mas você precisa confiar totalmente nele. Caso contrário, se você não confiar nele, você mesmo vai impedir que o milagre aconteça. Fala, varões e varoas do Senhor, meu nome é Débora Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, e aqui eu falo sobre vida com Deus, para que a gente possa construir uma vida plena, leve, feliz, saudável e com propósito em Deus. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o teu like. E agora, vamos direto para a palavra. Então, pegue a sua Bíblia, Bíblia. Se tiver no celular, tudo bem, mas o ideal seria que a gente tivesse nossa Bíblia física. Então, abra no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 10, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E aqui, Deus já tinha se mostrado aos seus filhos, Deus já tinha se mostrado ao seu povo quando fez as 10 pragas do Egito, né? Através ali do servo Moisés, para poder trazer a libertação, porque ele queria proclamar o nome dele, glorificar o nome dele, tudo era para ser testemunho. E mesmo já tendo enxergado todo o poder de Deus, o povo ainda falava dessa forma, dizendo que preferia morrer no Egito, voltar para o Egito, ser escravo do Egito. Aquela identidade de servos, de povo exclusivo de Deus, já estava tão corrompido no povo de Israel, que eles preferiam ser escravos, de tanto medo e terror que eles estavam. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam
o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalmem-se. Agora a gente vai pular aqui pro versículo 21, que diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Para quem já conhece o final da história, sabe que os egípcios vão morrer, que o povo de Israel vai conseguir fazer toda a travessia do Mar Vermelho, e os egípcios, porque o Senhor endureceu o coração do faraó e ele queria glorificar o seu nome e mostrar para o teu povo que ele era Deus e que ele estava cuidando de todas as coisas. Então Deus endureceu o coração de Faraó, fez com que eles perseguissem os seus filhos, os israelitas, ali no meio do Mar Vermelho. E depois que o povo fez a travessia, o mar se voltou. Ele pediu para que Moisés erguesse a mão novamente e o mar se fechasse novamente. E ali os carros começaram a se confundir e todos morreram, cavalos egípcios, né? Então se cumpriu aquilo que Moisés tinha falado, que pedindo para eles se acalmarem e que os egípcios que hoje eles veem, que estavam tão aterrorizados, eles nunca mais iriam ver. Então se cumpriu a palavra do Senhor. Tem alguns pontos que são muito interessantes para a gente observar aqui nessa passagem e que se conecta com aquilo que eu falei no início do vídeo, que é quando Jesus estava andando sobre as águas, né? E não foi na mesma situação que o mar estava turbulento e ele acalmou, mas Jesus estava andando sobre as águas e eles acharam que era um fantasma andando sobre as águas e vindo para o barco, mas na verdade era Jesus. Aí eles perceberam que era Jesus, Pedro percebeu que era Jesus e Pedro desejou e acreditou que podia andar sobre as águas. E enquanto ele pisou na água e estava olhando para Cristo, somente para Cristo, ele conseguiu andar sobre as águas, mas aí de repente ele começou a olhar para a tempestade e igual a gente começa a olhar para os problemas da vida e nesse momento que ele olha para a tempestade ele afunda, mas Jesus estava lá e ergueu ele novamente. Então muitas vezes a gente está olhando para os problemas e esquece de olhar para Cristo e viver o milagre e seguir o caminho que ele tem pra gente. Da mesma forma, o povo de Israel esqueceu quem eles eram e quem era o Deus que eles serviam. Porque o nosso Deus é o Deus que não deixa faltar nada. Ele cuida até mesmo da roupa das andorinhas, da comida, dos pássaros, de tudo. E a gente se concentra tanto nos nossos problemas diários, tanto nas nossas dificuldades, nas contas para pagar e nas coisas que parecem ser impossíveis, que esquecemos que o nosso Deus é o maior de todos. E que ele não é apenas Deus, mas que ele é nosso Pai. E ele é um Deus de amor. E ele cuida da gente. Por isso precisamos olhar para Deus, nos conectar com Deus, parar de olhar para aquilo que as pessoas falam, que o mundo fala, que os noticiários falam, e escutar a voz de Deus e proclamar aquilo que os céus têm falado. O que é que você tem proclamado na sua vida? Aquilo que Deus tem para você ou aquilo que o mundo tem para você? Da mesma forma que Deus já sabe dos seus dias desde o ventre da sua mãe, e ele tem um plano e um projeto para você, Satanás também tem um plano e um projeto para você. Então todos os dias a gente tem dois caminhos: viver a vontade de Deus ou viver o plano de Satanás. E acredite, Satanás não tem compaixão, nem mesmo da vida de uma criança. E se você quer realmente se ver despreocupado, tirar essa ansiedade e confiar em Deus, esse é o caminho. É você olhar para Ele. É você se lembrar quem é Deus na sua vida. Recorda na sua memória tudo aquilo que você já passou e daqueles problemas que você achava que era impossível antes de resolver, mas que Deus provou para você. Deus provou para o seu próprio povo com aquelas pragas. Deus provou para eles. E mesmo assim eles duvidaram.
ficaram aterrorizados, porque a identidade deles estava corrompida. Eles eram escravos, mas eles verdadeiramente eram filhos de Deus, são filhos de Deus, assim como nós somos. Será que a gente não está mais se assemelhando com a identidade de escravo do que de filho de Deus? Qual o papel que a gente está ocupando de escravo ou de filho de Deus? O filho, ele confia, ele descansa, ele não anda ansioso. E o escravo? Ele fica preocupado com o que ele vai comer amanhã, porque ele não tem certeza de nada. Ele não tem em quem confiar. Nós somos filhos de Deus. E outro ponto muito interessante é que os israelitas estavam pensando em voltar para o Egito, porque ali pelo menos tinham o que comer, e eles não acreditavam que Deus podia prover a comida. E olha que coisa interessante, Deus fez de certa forma que eles queimassem aquilo que era a antiga provisão, para que só houvesse um caminho: confiar em Deus. Não tinha mais egípcios. Depois que o mar se fechou, não tinha mais como voltar. Não tinha caminho para voltar. Não tinha plano B. Só tinha o plano A. E muitas vezes Deus nos coloca nessa situação. Eu estou vivendo isso na minha vida nesse momento. Eu só tenho o plano A. Eu só tenho... A única resposta que me resta é confiar em Deus. E muitas vezes a gente está passando por situações e por problemas e não entende o porquê. Mas é porque Deus está nos colocando nessa posição de confiar totalmente e tão somente nele. Por isso, como Moisés falou pro povo, acalme-se, respira fundo. E solta. Você não precisa se preocupar com nada. Deus tem cuidado de cada detalhe na sua vida. Ele te ama, ele te protege. Você tem noção de que ele entregou o próprio filho dele, o único que poderia dizer, olha, eu não mereço essa morte, porque ele nunca pecou, mas ele se fez pecado para salvar a gente. E se você crê nele, você pode descansar e confiar, porque o mais ele fará. Se Deus te ministrou e te trouxe alívio no teu coração através dessa mensagem, eu tenho certeza que ele vai continuar te ministrando através desse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre por que a gente falha constantemente na tentativa de construir novos hábitos, porque na verdade os nossos hábitos estão ligados com a nossa identidade. Eu explico isso aqui nesse vídeo. É um complemento daquilo que eu acabei de falar sobre nossa identidade estar corrompida. E para criar novos hábitos, a gente precisa entender a nossa identidade em Deus. Então, assiste este outro vídeo daqui e se inscreve no canal se isso ministrou ao teu coração, se essa mensagem ministrou ao teu coração. Um grande beijo, te vejo no outro vídeo. Tchau, tchau.